planejar a sua aposentadoria? Esse é mais um daqueles assuntos que muitas pessoas não te ensinaram e você cresce sem parar para pensar nisso e depois vai começar a dar importância, a devida importância para esse assunto só quando você já tem os seus 40 anos, 45, ou seja, quando você está com um tempo curto ali. Não que seja algo impossível você se aposentar começando a investir com 45 anos, com 50, mas vai ser mais difícil. Por isso que eu já quero aqui falar a realidade. Se você começa a pensar na sua aposentadoria o quanto antes, você vai conseguir se aposentar com mais facilidade. Se você deixa para pensar nisso só quando você tiver os seus 50 anos, você vai ter mais dificuldade. Porque, afinal de contas, o INSS que você pagou a vida inteira não é o suficiente para você viver com tranquilidade quando você se aposentar. Você precisa de mais alguma renda, inclusive os seus investimentos. Então, os investimentos existem para isso. Quando eu falo de aposentadoria, não significa necessariamente que você precisa ser velho. Você pode se aposentar com 35 anos, com 40 anos. Eu acredito que eu vou conquistar a minha aposentadoria sendo nova, até porque eu comecei cedo, né? E pretendo receber mais dinheiro, pretendo aumentar a minha renda para acelerar esses meus resultados. Então, o que eu tô querendo dizer é justamente que você não precisa ser velho para se aposentar. Você pode se aposentar sendo novo, porém com o dinheiro suficiente ali para você ter a escolha de parar de trabalhar naquele momento ou até mesmo continuar trabalhando por prazer. Então, bora lá. A primeira coisa que você precisa pensar é quanto você precisa ter de patrimônio acumulado para receber essa renda todos os meses pingando na sua conta sem o esforço necessariamente do seu trabalho. É como se você tivesse uma galinha que botasse ovos de ouro todos os meses para você. Esses ovos é o pinga-pinga dos seus investimentos, é a sua renda. O patrimônio é a galinha. Então, até que ponto você precisa engordar essa galinha para um dia você não precisar mais alimentar ela e viver apenas dos ovos que ela botar. É basicamente isso, tá? É uma comparação aqui simples que eu falo até para crianças, então eu acredito que você entendeu. Mas como saber quanto eu preciso ter de patrimônio? Você vai pegar uma calculadora normal, vou gravar aqui a tela do meu computador para você ver. Você vai pegar uma calculadora como essa, vai colocar o valor que você quer receber mensalmente. Vamos supor que lá no futuro você quer receber 5 mil de aposentadoria. E multiplicar por 300. Por que 300? Porque são 300 meses. Isso equivale a aproximadamente, 20 anos, 25 anos, na verdade. É 25? Vou colocar aí na tela o correto. Se você parou de trabalhar com 60 anos, você vai ficar até os seus 80 anos recebendo esses 5 mil se você manter esse patrimônio. Quanto é de patrimônio, então? 1.500.000. 1.500.000 é o valor que você precisa acumular na sua galinha, é o valor que você precisa encher a sua galinha para depois não ter que investir mais nada e viver apenas disso aqui, só retirando, Só resgatando dos seus investimentos. Agora vamos imaginar outro valor. Quero receber 10 mil reais, de renda dos meus investimentos. Multiplicou por 300, 3 milhões, Isso daqui é uma conta básica. 3 milhões é o valor que você precisa ter de patrimônio. Agora eu acredito que ficou bem claro essa conta. Isso aqui você faz uma calculadora normal. Depois que você descobriu isso, quanto você precisa ter de patrimônio, você vai entrar em uma calculadora de juros compostos. Pode ser essa daqui do Investidor Sardinha, é uma calculadora que eu uso bastante. Então você vai entrar aqui e colocar esse valor de 5 mil reais, que é o mesmo valor que você simulou o seu patrimônio, Quer receber 5 mil por mês, então? Coloca aqui. Quanto você tem investido? Vamos supor que é R$0. Quantos por cento da sua renda que você investe? Vamos supor que é 25%. É um valor ideal. Entrando nessa parte de qual o valor ideal da sua renda você precisa investir, é basicamente entre 20% a 30% da sua renda. Eu sei que isso daqui, para muitas realidades, é impossível, até porque eu não vou chegar para quem ganha um salário mínimo e falar, você é obrigado a investir 20% a 30%, senão você não vai conquistar o seu investimento. Claro que para essa pessoa o ideal não é investir, o ideal é ela aumentar a renda. Claro, se ela já conseguir investir ali R$100, R$200, já é um bom começo, um ótimo começo para falar a verdade. Só que não vai ser isso que vai mudar a vida dela e vai fazer ela alcançar a aposentadoria. Então ela vai precisar mudar um pouco os planos e focar em aumentar de renda para depois ela conseguir investir com mais tranquilidade. Mas se tratando de valor ideal para você investir, entre 20% a 30%, é ótimo, é um valor muito bom para você conseguir atingir as suas metas que você colocar aí para os seus investimentos. Vou colocar então 25%, que está meio a meio. A sua idade atual, você coloca aqui, vamos supor que é 25 anos.
coloquei como exemplo. E com quantos anos você pretende se aposentar? 45 anos, que a gente sabe que hoje em dia poucas pessoas se aposentam com 45 anos, né? A rentabilidade anual projetada pode ser de 10%, uma rentabilidade conservadora. Eu gosto de colocar aqui na casa dos 8% a 10%. Então, você vai brincando aí com essa rentabilidade. Isso daqui já é descontando a inflação. Atualmente, a nossa inflação está na casa dos 5%, um pouquinho menos. 4 e uns quebrados aí, viu? Agora eu não tô lembrando de cabeça. E quanto você pretende gastar por mês? Aqui no mínimo tem que ser o mesmo valor que você recebe, tá? Então você vai gastar 5 mil reais porque foi o valor que eu coloquei aqui de renda, né? A sua renda mensal. Só que isso daqui, obviamente, para você viver com tranquilidade no futuro, a gente quer receber mais, né? Eu mesmo quero receber mais. Passou ele de 20 mil para mim, já tá bom por mês. Então, vivo tranquilamente. Se eu tiver isso na minha aposentadoria, é o que eu busco, né? Pra mim já tá ótimo, ótimo. E esse é o resultado. Para atingir a sua meta, você precisa investir R$ 2.088 por mês. Isso equivale a 41,77% da sua renda. Ou seja, para você acumular o patrimônio de 1.500.000, você precisa ter 2.088 investidos por mês. Isso é difícil para uma pessoa que ganha 5 mil reais. Consegue perceber que quando a pessoa é jovem, na maioria das vezes ela vai ter uma renda menor. Por isso ela vai investir menos. E é justamente por esse motivo que ela precisa focar em aumentar a renda. Não significa que ela vai deixar os investimentos de lado. Significa que o foco dela, sendo nova, no caso, o meu foco também é aumentar a minha renda cada vez mais, porque é isso que vai fazer a baita diferença agora do que focar em economizar o máximo e investir o máximo. Porque se eu ficar a minha vida inteira apenas recebendo 5 mil reais e investindo 2 mil por mês, eu vou ter apenas ali o mínimo, né, que eu preciso ter para receber os 5 mil. Isso que eu falei vale para uma pessoa que tem menos de 40 anos, porque ela ainda tem energia suficiente para trabalhar o máximo que ela conseguir durante essa idade, né, durante esse tempo, para conseguir aumentar a sua renda e aportar cada vez mais, investir cada vez mais. Passou de 40 anos, aí de fato essa pessoa precisa se preocupar mais com a aposentadoria dela e se preocupar em investir cada vez mais. Mas como você pode ver nesse exemplo aqui, você poderá gastar até 5 mil reais por mês e ainda deixará uma herança de 4.177.000. E aqui você também consegue perceber que ela não vai conseguir alcançar 1.500.000 de patrimônio, ela vai conseguir 897.000 e vai faltar 602.000 para ela chegar no objetivo do patrimônio que ela tinha antes. Se a gente for pensar agora num outro cenário, vamos supor que essa pessoa tem 40 anos, está começando agora, né, e pretende se aposentar com, vamos ver, 65 anos. Vamos colocar aqui também que ela não recebe 5 mil, né? Vamos colocar que ela recebe agora 10 mil reais e pretende viver no mínimo, seguindo aquela mesma linha de raciocínio que eu falei, 10 mil por mês, que é o mínimo, né? Não pode ser menos do que ela recebia trabalhando. Tem que manter o mesmo padrão. Então, se a gente for considerar a rentabilidade anual também de 10%, aqui, no caso, essa pessoa vai conseguir atingir a meta investindo 25% da sua renda. Percebe que agora ela aumentou a renda, foi para 10 mil e manteve a mesma porcentagem que antes eu tinha colocado aqui para uma pessoa que ganha 5 mil. Ou seja, mantendo esses mesmos 25%, que é o valor ideal que eu disse para alguém investir, essa pessoa consegue atingir a meta dela de patrimônio, né? Ela consegue acumular 1.500.000. E olha só que bacana, você poderá gastar até 10 mil reais por mês e ainda deixará uma herança de 4.818.000 reais. Olha só isso daqui, você se aposentará com 3.083.000 se você aportar 2.500 por mês, porque equivale, né, a 25% da sua renda. Se você não está se importando com a sua aposentadoria até hoje, então comece, né? Use esse vídeo aqui de exemplo. E agora preste atenção, isso daqui eu considerei um período de 25 anos, ou seja, você vai investir dos seus 40 anos aos seus 65. Mas repara bem que aquela conta que a gente fez aqui na calculadora, a gente multiplicou por 300 meses, né? Como eu mostrei aqui. 300 meses equivale a 25 anos. Ou seja, se você se aposentar com 65 anos, você vai ficar 25 anos vivendo com aquela renda. Mas aqui nessa calculadora que eu tô te mostrando, ela considera que você vai viver até os seus 72 anos. Ou seja, ela não está considerando que você vai ficar durante 25 anos recebendo esse valor. Ela está considerando que você vai ficar
menos tempo, né? Se a gente for pegar aqui que você vai se aposentar com 65 anos e vai viver até os seus 72, dá um período apenas de 7 anos, né? E não é isso que a gente quer viver mais. O que você precisa se atentar é que se a gente diminuir essa idade aqui, vamos supor que você vai ficar 15 anos investindo, assim como eu fiz na primeira simulação. Ou seja, você vai parar com 55 anos aqui, vai parar de trabalhar com 55. Agora, veja bem, para atingir a sua meta, você precisa investir R$ 3.764 por mês. Isso equivale a 37% da sua renda. 37,65% de R$10.000, que é o valor que você ganha. Aqui já ficou diferente, né? Aqui o resultado deu que você teria R$996 mil de patrimônio acumulado, ou seja, faltou 503 mil para você alcançar a meta de 1.500.000. E você também não vai deixar nada de herança, mas poderá gastar 7.943. Veja que você também não vai conseguir resgatar o valor que você destinou aqui como gasto mensal. Então não ficou bom. Esse cenário aqui não seria o ideal, você vai precisar ajustar. Ou aumentar o tempo de investimento, né? Vamos supor que você vai parar de trabalhar com 60 anos, então vai ficar 20 anos investindo. Agora sim, agora você conseguiu novamente, conseguiu atingir a sua meta, né, de receber 10 mil por mês. No caso, você vai receber 14 mil investindo por mais 5 anos, ou seja, ao invés de parar com 55 anos, você para com 60 anos de trabalhar. De trabalhar não, né? De investir. Porque às vezes você quer continuar trabalhando, mas apenas por hobby, por prazer. Uma coisa agora pra gente finalizar esse vídeo. Eu quero mostrar essa outra calculadora, que é de juros compostos, basicamente. É uma calculadora normal. Eu tava até mexendo nela, por isso que tá com esses números. Mas o que eu quero mostrar? Os 15 primeiros anos investindo são cruciais. Isso daqui vai determinar o rumo da sua vida depois que você não tiver mais energia para trabalhar e pensar em desacelerar os seus aportes, para viver com mais qualidade, sem exigir demais, né, que você aporte. Então veja bem, os seus primeiros 15 anos como investidor vai ser o que vai determinar a facilidade da sua vida depois. Porque se você focar seriamente em investir nesses primeiros 15 anos da melhor forma possível, depois você não vai precisar nem investir mais nada, não vai precisar aportar mensalmente. E aí você não vai ter que ficar se cobrando tanto, se limitando tanto. Olha só, você vai ter 796 mil investidos. É um valor que ainda não é o suficiente para você parar de trabalhar tranquilamente. Você vai conseguir receber uma renda com isso, mas olha só, né? Agora que vem o pulo do gato. Vamos pegar esse valor aqui agora e colar aqui nessa parte de valor inicial. Então, já que agora você já tem 796 mil acumulado, vamos ver se você precisa de fato agora continuar aportando, continuar investindo. Vamos ver. Olha só. Não precisa investir mais nada para ter 3.328.000. Se você investiu durante 15 anos direitinho, se preocupou, né? Pensou nos melhores investimentos, não investiu de qualquer jeito como muitos fazem por aí e acha que eu vou deixar para me preocupar só depois. Agora eu vou investir o que der. Não, galera, não é assim. Pode ver que os seus primeiros 15 anos são os mais importantes. É o que vai definir a sua aposentadoria de fato. Galera, eu espero ter te ajudado. Se você tiver mais alguma ideia de vídeos como esse, alguma dúvida em relação a isso, pode deixar aqui nos comentários. Eu não sei, né, se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu tiver esquecido, pode me mandar, pode me perguntar que eu vou responder todo mundo com muito prazer. Então, galera, meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!